E aí, gente, bora conversar sobre melasma? Quem estava aqui na live passada, na segunda-feira passada, que viu a live sobre o desinflamar? Coloca um eu aí para mim ver. Quem está acompanhando essa série de lives que eu estou fazendo. Hoje nós estamos no segundo pilar e na segunda-feira que vem vai ter o terceiro pilar do tratamento de melasma. O tema de hoje é desintoxicar. Então, você, profissional da estética, que deseja fazer um tratamento não só de melasma, tá? Por mais que o foco aqui seja o melasma, todo tratamento que você vai fazer de parte estética precisa que você cuide desses pilares. Ó, já tem um eu aqui, ó. A Lidiane, Feitosa 9661. Então já pega aí seu caderninho de anotações aí e anota, porque eu tenho certeza que juntando esses pilares vocês vão conseguir fazer tratamentos muito assertivos nas pacientes de vocês. Falamos então da parte na live passada, da parte de inflamações. Tudo aquilo que inflama, que faz com que o melasma apareça e também que ele não desapareça. Então, nós precisamos sim organizar uma sequência de coisas na vida da nossa paciente para que esse melasma bata em retirada. Não é só passando ácidos, não é só passando creminho no rosto da paciente que o melasma vai sumir. Então, primeiro você desinflama a sua paciente como um todo, você desintoxica essa paciente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, primeiro ponto no processo de desintoxicação, o que nós precisamos fazer? Trazer a paciente a consciência daquilo que intoxica. Então, você precisa estar trazendo para ela o que é que intoxica para que ela pare de intoxicar e neste momento ela para de intoxicar e você começa a desintoxicar um corpo que está intoxicado. Para ficar mais claro, não adianta nada nós vamos pensar nisso como se fosse uma água no lugar. Você pega o rodo e começa a puxar, certo? Só que se a água permanece caindo, adianta alguma coisa você ficar puxando essa água com o rodo? Você não vai conseguir drenar essa água com o rodo se ela permanece descendo, se ela permanece caindo. Então, o processo da intoxicação é dessa forma. Então, para você controlar a intoxicação, a primeira coisa que você precisa é trazer a consciência da sua paciente do que intoxica, mudar isso na vida dela e depois sim você iniciar o processo de desintoxicação daquilo que está no organismo dela. Somente deixar de usar, o corpo vai se desintoxicar automaticamente? Sim, só que vai ser um processo mais demorado. Então, o ideal é cortar ali, trazer a consciência para depois iniciar o processo de desintoxicação. Somente desintoxicar e a sua paciente não mudar aquilo que está intoxicando, não vai mudar nada. Então, vamos conversar um pouquinho. O que intoxica? Um dos grandes vilões da saúde da mulher, da saúde da beleza, porque não existe beleza sem saúde, tá? O nosso corpo primeiro vai nos salvar para depois nos deixar bonita. Ele só vai reagir com uma pele bonita, um cabelo bonito, uma unha bonita se ele tiver reservas. Então, não existe uma pessoa que tem melasma, que tem acne, que tem pele com envelhecimento precoce, uma pele craquelada, é uma pessoa que está no processo de adoecimento. E as pessoas que você olha e vê que são bonitas, que têm uma pele viçosa, um cabelo bonito, um cabelo consistente, são pessoas que têm saúde dentro. Tudo é de dentro para fora. Então, um dos principais vilões que todo mundo usa é o desodorante. Então, a primeira coisa que você precisa mudar na vida da sua paciente é o desodorante que ela usa. Hoje já tem muitos estudos que mostram que uma grande coincidência entre as mulheres que têm câncer de mama é o excesso de alumínio no corpo. O alumínio é um metal leve que extremamente contamina a nossa paciente. E esses desodorantes aerosol, sabe? Que são antitranspirantes, que deixa a pessoa sequinha, que faz com que a pessoa não tenha odores ali debaixo do braço. E nós falamos sobre odores, inclusive na live passada, quando eu falei para vocês que o odor, tanto no braço quanto o mau hálito, cheiros nas regiões íntimas muito forte, o cheiro do cocô muito forte é um marcador de inflamação. Então, quando a paciente não está inflamada, e nós já falamos isso na live passada, já começa os odores reduzirem muito. Então, depois que você desinflama essa paciente, o próximo passo é você trocar esse desodorante. Ela não pode permanecer colocando metais pesados, metais leves, alumínio
no corpo dela. Então, mostrar para ela opções de desodorantes, que pode ser uma receitinha caseira, pode ser um desodorante livre de alumínio. O importante, o ideal é que você, profissional de estética, tenha aí para vender uma marca que seja livre de alumínio, para ter isso para oferecer para a sua paciente. Tô anotando aqui para mim falar uma coisa para vocês no final, senão eu vou me esquecer. Então, primeira coisa, troquem o desodorante do paciente de vocês. Isso faz uma diferença absurda. Porque o que os metais pesados, os metais leves fazem? Eles prejudicam os receptores da tireoide, que por sua vez prejudicam a absorção de nutrientes necessários para que haja conversão de T4 em T3, que é o nosso hormônio ativo, fazendo assim com que a tireoide não funcione de uma forma boa. Outra coisa, tudo aquilo que nós passamos na pele, seja o desodorante, seja produtos, tanto no rosto quanto no corpo, que tem disruptores endócrinos, causam este mesmo efeito, que tem xenoestrógenos, vão alterar o processo da produção de hormônios, produção sexual de hormônios. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ela tem melasma hormonal. Tá, de que hormônios que nós estamos falando? Vamos conversar então sobre a parte da predominância estrogênica. O que gera predominância estrogênica no paciente não é somente o anticoncepcional, que é quando a parte dos estrogênios sobem e a progesterona permanece nula ou basicamente zerada. Muitas vezes o protetor solar que essa paciente está usando pelo processo de intoxicação está gerando uma predominância estrogênica no corpo dela, fazendo com que o melasma apareça cada vez pior. E muitas pessoas acham que o protetor solar é a salvação do universo, sendo que às vezes ele é um grande vilão na nossa paciente. O creme que passa na pele, se a profissional não sabe ler o rótulo, ela não entende aquilo que faz mal, ela está intoxicando o corpo da paciente, gerando um problema na tireoide, gerando um problema no fígado, porque a hepatotoxicidade dos produtos que são usados causa melasma. Uma grande raiz do melasma, que é pouquíssimo falada, é o fígado. Todas as pessoas que têm aquele aspecto amarelado, que têm aquelas melanoses perdidas pelo rosto, que dizem que é a mancha senil. Mas, gente, mancha senil em mulher de 35 anos não é senil. Ela não é idosa para ter essa mancha. Isso é um marcador de que o fígado dela está em desequilíbrio. E por que o fígado desequilibra? Geralmente por toxicidade. Fígado intoxicado não faz produção, não faz a desintoxicação, que os nossos 3 processos de desintoxicação estão no fígado, que é o sódio, o cátio e o glúten. O glúten nós falamos da glutationa, que é um despigmentante natural do nosso corpo. Só o fato de produzir glutationa naturalmente no corpo, o melasma já clareia. E é por essas vertentes que nós tratamos, que nós aprendemos a tratar dentro do melasma lapidado. É entendendo todo este processo. Então, o que você como profissional vai fazer, assim, olha, um dos pilares assim que são extremos no tratamento de melasma, a desintoxicação, começando por retirar tudo aquilo que ela não pode usar. Entre eles, o desodorante com alumínio, a maquiagem com metais pesados, tá? Porque tem batom que tem muito chumbo. Trocar a maquiagem, o desodorante, o protetor solar, tá? Então, que o protetor solar tem xenoestrógeno e disruptores endócrinos. Quando você olha lá na composição do protetor solar e aparece otocrileno e benzofenona, ele vai fazer um mal absurdo para sua paciente. Aí o que acontece? Nós profissionais de estética aprendemos isso na faculdade e a gente repassa isso para as nossas pacientes. Que é necessário repor o protetor solar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas que seja, inclusive à noite por conta das luzes azuis. Aí a pessoa vai ficar no celular e ela usa o protetor solar até a noite. E muitas delas nem lavam esse protetor solar para dormir. Então o que você está fazendo? Colocando no corpo da sua paciente uma quantidade extrema, uma quantidade absurda de xenoestrógeno e disruptores endócrinos.
Às vezes, o melasma de predominância estrogênica da sua paciente, ele surgiu por conta do protetor solar. Ai, Marina, mas ela já tinha melasma. Beleza, já tinha melasma por outras raízes. Aí, de tanto ela ficar ali se intoxicando com o protetor solar, ela acabou tendo uma segunda raiz. E aí, a intoxicação do paciente é de extrema importância. E a intoxicação do paciente, geralmente, ela acontece por aquilo que nós passamos na pele, desodorante, maquiagem, os cremes, o protetor solar, a tintura do cabelo, a selagem do cabelo. Quem faz selagem, o ideal é evitar o máximo possível. E agora eu tenho ficado muito feliz com o que eu tenho visto, porque muitas mulheres já estão fazendo a transição capilar. E isso é maravilhoso. Então você vê as pessoas voltando ao cabelo natural. E isso está evitando com que bote muitas porcarias dentro do corpo da paciente, tá? Então, intoxicação, o desintoxicar é algo de extrema importância no resultado de melasma que seja real, que seja de verdade. Deixa eu ver aqui. Opa, eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho para responder. Qual o melhor protetor solar? O melhor protetor solar são os físicos ou os minerais. Você vai ver na composição dele escrito assim, óxido de zinco ou dióxido de titânio. Esses são os que são físicos. E existem aqueles que são assim 100% naturais, que são à base de manteigas. O melhor protetor solar que nós temos natural é o óleo de coco. Pode passar o óleo de coco no corpo para tomar sol. Usar todos os dias o óleo de coco na pele não é todo mundo que se adapta, mas tem pessoas que conseguem. Então seria muito o caso de testar, mas ele não vai queimar no sol. Ele faz uma barreira de proteção e quando o raio de sol bate, repele. Então esse é um protetor solar natural, barato, que você pode testar aí, pedir para sua paciente testar. Se ela se adaptar, ótimo. Tá? Eu nunca testei no rosto, não, mas já vi algumas pessoas que usam, inclusive pessoas que me acompanham aqui na live, dizem que é maravilhoso, que é muito bom. Então, tudo isso nós precisamos ter consciência, nós precisamos entender sobre essas coisas para que a gente possa explicar para a nossa paciente. Então, o cosmético, tudo aquilo que é transdérmico, faz um processo de intoxicação muito maior do que aquilo que a pessoa ingere. Porque aquilo que a pessoa coloca na boca e vai até o estômago, o ácido estomacal já passa ali por um processo já faz ali com que aquilo que a pessoa ingeriu já é como se fosse um filtro, vamos dizer assim. O ácido estomacal faz como se fosse um filtro. Então a absorção daquilo que nós engolimos é menor do que aquilo que nós passamos na pele. Tanto que hoje vocês podem ver muitas coisas com reposição transdérmica, inclusive hormônios. Porque eles entenderam que a nossa pele é algo que faz absorção. Então, da mesma forma que isso é bom para muita coisa, que você pode fazer reposição de magnésio transdérmico, por exemplo, sem precisar ingerir, então o oposto também é verdade. Tudo aquilo que você passa vai trazer aí problemas para o seu corpo de intoxicação. E esse é um dos grandes pilares do melasma. E é necessário fazer uma compra consciente de cosméticos. E, inclusive, vai ter uma live com uma aluna minha, a Karina. Deixa eu já pegar minha agenda e já falar para vocês quando que vai ser. A Karina vai estar comigo numa quarta-feira, às 18h57 aqui. Deixa eu ver qual que é o dia que a Karina vai estar. A Karina da Curando a Pele. Eu não sei se ela tá aqui na live hoje, mas vai ser no dia 30... dia 30 agora de novembro, às 18h57. A Karina vem conversar com vocês sobre cosméticos, que ela é a especialidade dela e ela está, inclusive, desenvolvendo os cosméticos dela e sabonete e tudo mais. E quem sabe vai ter lançamento aí até no dia da live, né? Ela me falou que tá preparando uma coisinha bem especial aí, quem sabe rola. Óleo de coco pode ser usado no rosto e de dia. Ô Kelly, é muito questão de adaptação. Tem pessoas que se adaptam com o óleo de coco no rosto, outras não. Na praia, para passar no corpo, é maravilhoso. Agora, é bem de testar. O que eu sempre faço, Kelly, antes de passar qualquer coisa para as minhas pacientes? Eu testo em mim e vejo quais são as reações que meu corpo pode dar. Então, tem gente que não vai gostar da textura? Sim.
Lugares muito quentes, como aqui onde eu moro, será que fica bom? Eu particularmente não usei ainda. Eu uso só o protetor solar que seja físico ou mineral, tá? Mas ele é sim um protetor solar natural. Conheço pessoas que usam, tá? E que gostam, que se adaptaram muito bem, mas eu te falar que eu tenho uma experiência do uso, não. Eu tenho conhecimento sobre a parte científica em si, tá? Para quem tem melasma pode usar óleo de coco, se adaptar com a textura, pode sim. Ó, a Silmene tá falando, eu desenvolvi melasma após um laser, foi queimado o buço e depois começou a aparecer. Então, provavelmente, não seja um melasma, viu, Silmene? Seja uma queimadura mesmo. Aí o tratamento é diferente. Então, é bom a gente analisar sempre antes, porque às vezes a pessoa pega uma mancha e generaliza essa mancha. E às vezes não é um melasma, às vezes é de fato uma queimadura, tá? Estou na fila de espera para seu curso, libera logo. Kelly, teremos turma somente em fevereiro. Somente em fevereiro. Agora esse ano nós não teremos mais turma, infelizmente. Passou aí do final do ano. Porque como eu cuido das meninas, como eu faço acompanhamento lá no grupo, nós fazemos as mentorias, eu não consigo atender muitas meninas de uma vez só. Então quando eu falo para vocês que a turma é limitada, é porque realmente eu não dou conta. E eu realmente quero profissionais que saibam tratar do ser humano. Então eu não consigo abrir turma agora para esse final do ano, porque minha agenda aqui tá bem lotada também. E daí eu tenho as meninas que entraram aí na última turma para mim cuidar. Então somente em fevereiro agora, tá, minha flor? Protege da luz também o óleo de coco? Sim, porque vai bater e repelir, tá? Aqui é Karina, dia 30, isso mesmo. A Lidiane, em relação ao creme dental, qual é indicado? Ótimo, você trouxe aí mais algo bem interessante para o nosso tema, que nós estamos falando do processo de desintoxicar. Existe uma intoxicação muito forte causada pelo creme dental porque tem flúor e porque tem o cloro. E, como vocês já sabem, tudo aquilo que nós colocamos sublingual, debaixo da língua, equivale a uma injeção. Então, por isso que muitas reposições são feitas sublinguais. Uma gotinha debaixo da língua equivale a uma injeção. Eu faço uso de hormônios para a tireoide. O meu hormônio, ele é sublingual. Então, o creme dental não pode ter flúor e não pode ter o cloro. Então, assim, tem uma marca específica? Não, não tem uma marca específica. Desde que você veja que é livre de flúor e de cloro. O meu já faz bastante tempo que eu não uso mais o creme dental normal, eu só uso esses especiais. O que eu uso é com ozônio, que eu acho ele sensacional. A pessoa, quando ela tá muito inflamada, geralmente a gengiva dela é toda vermelha, inchada. Às vezes quando vai escovar o dente sangra. Então é bastante interessante ter o ozônio junto nessas pessoas que têm esse problema aí, às vezes de afta na boca, de irritação na gengiva, que daí já ajuda no processo da cicatrização, tá? Outra vantagem do ozônio é que quando a pessoa tem aquelas bactériazinhas ali no dente, como é que fala? Esqueci o nome, mas as dentistas sempre falam, às vezes vai criando umas bactérias ali debaixo da gengiva, a pessoa até perde o dente por causa disso. Doença... Esqueci o nome, gente, deu um branco aqui. Mas, em todo caso, eu gosto bastante com o ozônio, porque além de não ter o flúor e o cloro, ele ainda ajuda em todos os outros processos, tá? Hoje em dia, já é bem fácil de achar esses cremes dentais sem flúor e sem cloro. Sil, sim, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque o assunto de hoje é intoxicação. Tomo muitos remédios para enxaqueca, isso influencia na pele? Isso sim, e faz um processo de intoxicação muito grande no corpo, tá? Então, o que acontece? Tem o ônus e o bônus da medicação. Se você tem enxaquecas, é porque você está inflamada e porque você está intoxicada. Então, o ideal seria você buscar um tratamento para desinflamar o corpo, desintoxicar o corpo, que a sua enxaqueca vai reduzir absurdamente. Aí, o que acontece? Você tem uma enxaqueca pelo processo de inflamação e de intoxicação, você vai lá e toma um remédio que vai aliviar a sua enxaqueca momentaneamente, só que vai te inflamar mais e vai te deixar mais intoxicada ainda.
Toda medicação que é sintética, o nosso fígado não reconhece e, infelizmente, ele responde com esse processo aí de toxicidade. Ele vai armazenando aí essas medicações aí e ela vai intoxicando o corpo. Então, está bastante relacionado ao que nós estamos falando hoje. E as meninas, quando começam a fazer o tratamento do melasma lapidado, elas têm uma melhora significativa de enxaqueca, de fibromialgia, tá? De dores no corpo. Então busca uma lapidadora e faz um tratamento. Aqui nas lives mesmo tem várias lapidadoras que atendem online. Coloquem aí, meninas que estão aqui, um diamantezinho para as meninas saberem quem tá fazendo atendimento online, tá? Busca uma lapidadora, que é uma das minhas alunas, faz o atendimento online, caso não tenha na sua cidade. Para você achar na sua cidade uma lapidadora, você olha lá na minha bio, tem um destaque com o nome de lapidadoras, veja quem está mais pertinho de você. Se não tiver, busca uma das meninas online, e se você não quiser fazer o tratamento online, indica meu perfil para uma profissional aí da sua cidade. Assim ela vai estudar comigo e cuidar de você. Kelly, eu não falo de marcas aqui. É uma bandeira que eu levanto porque o que eu quero é que vocês aprendam a escolher, que vocês não fiquem presos em alguma coisa que eu venha dizer. Por quê, Kelly? O que acontece? Uma vez eu falei a marca de um produto aqui e depois eu recebi uns 3, 4 directs da pessoa falando assim: porque essas coisas é pra rico mesmo, porque quem pode gastar isso? Então, assim, eu tô cada vez cuidando mais do que eu falo de acordo com aquilo que vocês me apontam, tá? Então, eu não vou levantar nenhuma bandeira. Tem produtos que são baratos, tem produtos que são caros. Se eu falar de algum produto específico aqui, às vezes não seja a realidade de uma pessoa que se sinta ofendida ou que às vezes vai achar que realmente ela nunca vai poder tratar, sendo que existem coisas muito baratas no mercado, tá? Então, eu quero que vocês aprendam a se virar sozinhas. Então, o conhecimento é que liberta. O povo perece por falta de conhecimento e é conhecimento que eu quero trazer. Eu quero que cada uma de vocês, 71 pessoas que estão aqui na live hoje, que vocês cheguem numa farmácia, que vocês peguem um protetor solar, que vocês leiam a composição e digam: esse aqui eu não vou comprar porque ele é químico. Então, o que vocês precisam ver? Não pode ter autocrileno, não pode ter benzofenona, não pode ter alumínio. Os protetores solares físicos geralmente têm óxido de zinco e dióxido de titânio. E tem muitas marcas que têm manteigas, manteiga de karité, manteiga de cupuaçu. Então existem muitas marcas no mercado, certo? Eu nunca falo marca de nada aqui. Olha só, essa pergunta é bem interessante. Tenho melasma no nariz, no rosto, como usar creme para mancha só na área ou no rosto todo? O creme, ele não vai tratar a raiz do seu problema, tá? O creme, ele vai ali ser um clareador. Você pode usar um clareador? Pode. Eu particularmente não gosto de ácidos. Você pode usar um creme para hidratação na pele? Deve, tá? Desde que seja um creme que seja livre de tudo isso que eu estou falando para vocês, de porcarias que intoxicam o corpo. Só que isso não vai tratar a raiz do problema. E eu vou te dar um exemplo. Se o seu melasma é hormonal, usar creme no rosto vai equilibrar os seus hormônios? Não. Então, para você conseguir uma melhora no seu melasma, precisa desinflamar, que foi o que eu ensinei para vocês na live passada. Precisa desintoxicar, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Então, depois sim cuidar das raízes específicas. Mas digamos que seu melasma seja hormonal. O que precisa ser feito? Um equilíbrio dos seus hormônios. Se não for feito isso, infelizmente o seu melasma não vai melhorar. Então, a sua esperança não pode estar em cremes. A sua esperança de tratamento precisa estar em realmente olhar para a sua saúde. Eu tô me distraindo muito respondendo vocês aqui. Eu quero continuar falando sobre a parte da intoxicação, tá? Doença periodontal, isso mesmo, Josi. Essa aí que eu tava querendo falar antes, que é aquela que faz as bolsinhas lá de bactéria. Então, esse creme dental com ozônio ajuda bastante nisso também, tá? Bom, então vamos lá. Vou até passar aqui os comentários e dar uma travadinha aqui, porque senão eu vou respondendo vocês e esqueço do conteúdo principal. Então é isso. Vocês precisam entender que existe uma intoxicação que acontece por aquilo que nós passamos na pele, pelo desodorante, pelo creme dental aí com flúor, com cloro. Tudo isso prejudica
prejudica a nossa tireoide, prejudica o nosso fígado, tem coisas que vão fazer com que aconteça os xenoestrógenos do nosso corpo, então aquilo que você passa no cabelo. Ah, Marina, mas então não vou poder pintar meu cabelo nunca mais? Cara, eu pinto uma vez no ano. E depois que eu pinto, eu faço um detox de metais pesados. Então busque uma profissional que faça detox de metais pesados e se você é profissional, tenha aí no seu consultório isso para sua paciente. Um detox de metais pesados para você poder cuidar delas de fato, tá? Tem aí na sua clínica produtos para substituir aquilo que ela não pode usar. Porque é desesperador para uma cliente sair da sua clínica sabendo que ela precisa trocar o protetor solar, sabendo que ela precisa trocar o desodorante, precisa trocar a maquiagem e ela não sabe o que buscar. Então tem aí para vender. Sem contar que isso te ajuda a aumentar os seus ganhos. Ajuda a melhorar a sua lucratividade. E nós precisamos entender que isso, claro, é muito bom para nós porque vai melhorar a nossa lucratividade, mas é melhor ainda para a nossa paciente, porque está comprando um produto que é de confiança. Porque ela vai chegar nas farmácias da vida para comprar, nas lojas de cosméticos, e nem todas as vendedoras vão ter essas informações que você tem. Então é necessário ter sim. Tenha. Ah, sua paciente não pode gastar muito? Ensina ela a fazer um desodorante caseiro. Uma misturinha que é uma colher de óleo de coco, uma colherzinha de bicarbonato, mexe até dar a textura e ela pode estar colocando 2 gotinhas de óleo essencial para dar um cheirinho. Se ela tem muito problema de odor, que é um marcador de intoxicação e de inflamação, pode estar colocando 2 gotinhas ali do óleo essencial de melaleuca, que ajuda muito no processo de bactérias. Então, ensine essa receitinha para ela se é uma pessoa que não tem tanta condição. Se é uma pessoa que tem um pouquinho mais de condição, que pode pagar 35, 40 reais no desodorante, tem esse desodorante à venda, que seja livre de tudo isso. Aumenta a sua lucratividade e você ainda resolve um problema para a sua paciente. Caso seja hormonal, como faria a modulação? Teria que contar com o auxílio de um médico? Não, não precisa, Andréia. Depende do grau que a paciente está e geralmente é o que nós recebemos, não precisa de ajuda de um médico. Nós temos estratégias para modular os hormônios, tanto da tireoide quanto os hormônios sexuais, tá? Tanto os hormônios que são produzidos pela adrenal. Então, geralmente nós conseguimos organizar tudo isso. Feito tudo isso, se a gente vê que não há um ajuste, aí sim nós encaminhamos para o médico, mas geralmente nós conseguimos resolver isso sozinha. Porque o corpo da paciente, ela consegue reagir, tá? Nós temos o processo de autocura. Então, quando nós desinflamamos, desintoxicamos, nós suplementamos naquilo que precisa, a paciente não precisa de entrar com uma medicação, mas sim com estratégias. Nós damos ao corpo condição de produção. Receita do desodorante, a Kelly tá pedindo para repetir. 1 colher de óleo de coco, 1 colherzinha de bicarbonato de sódio e mexe, tá? Vai ficar numa consistência pastosinha. Aí pode colocar duas gotinhas de melaleuca. Inclusive, se você... ou lavanda, só para dar um cheirinho, tá? Você pode fazer isso na sua clínica, colocar em potinhos onde ela consiga passar, né? Pegar para passar e entregar isso para sua paciente como um brinde. Agora, de final de ano mesmo, é um brinde muito barato, que você vai gastar basicamente nada. Coloca ali um adesivinho ali no potinho, bota ali num saquinho com um lacinho e entrega isso de presente para ela de final de ano. E fala, olha, isso aqui é para você conhecer, para você substituir o seu desodorante, que o seu desodorante infelizmente está te envenenando. Você pode inclusive falar desse estudo que saiu recente sobre as mulheres com câncer de mama, que foi se pegado muitas mulheres com câncer de mama, olhado o que tem em comum entre elas, tá? E foi visto que é o alumínio alto e que o câncer de mama geralmente é nessa primeira glândulazinha que é o que mais recebe o alumínio. Dura quantos meses? Olha, é uma informação que eu não tenho. Como é uma receita caseira, não tem muito, né? Mas faz um pouquinho. Ela vai usando e depois ela refaz. Se uma vez na semana ela tiver que refazer essa misturinha, tá bom. É uma misturinha muito barata. Os ingredientes é só fechar e guardar, tá? Então, se durar uma semana já tá bom, porque o custo é muito baixo. Então é isso que nós precisamos entender,
Tá? É isso que nós precisamos trazer à realidade da paciente. Então, trazer a consciência do que está acontecendo, trazer substituições que são eficientes para a paciente, tá? Que se encaixe com a realidade dela. E o outro ponto é estudar coisas naturais que você pode colocar aí para sua paciente. Por exemplo, o coentro. O coentro ele faz uma limpeza de metais pesados no corpo da paciente de uma forma muito boa. Então, tem muitas pacientes que já têm hábito de tomar o suco verde pela manhã. Coloca um massinho de coentro ali no suco verde e bate junto. E toma isso por uns 15 dias. E pode repetir esse processo de desintoxicação 2 a 3 vezes no ano. Claro, evitar que se coloque, mas aí aquilo que já está ali, faz por 15 dias esse suco com folhas de coentro, tá? Então tudo isso ajuda muito no processo de desintoxicar. A tireoide, o fígado da sua paciente agradecem. Mai, a live fica salva sim, mas lá no YouTube, não aqui no Instagram. E ela não sobe hoje, geralmente nós subimos 2 lives na semana. Então se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Todos os dias tem conteúdo novo lá, que é um conteúdo diferente que é subido aqui. São conteúdos mais densos, para estudo mesmo. E 2 vezes na semana é subido essas lives, que são assim de duração de 1 hora mais ou menos, tá? Então, para me achar lá no YouTube é só escrever Marina Feld ou vai ali na minha bio. Tem um linkzinho, você clica nela, vai aparecer YouTube lá. Aí você já se inscreve lá no meu canal para receber esse conteúdo sempre. A G tá dizendo, ó, o coentro é ótimo e muito gostoso. Eu vou falar para você, eu não sou muito fã de coentro não, tá? É para quem realmente gosta. Mas é interessante fazer essas limpezas, mesmo não gostando do coentro em si, é interessante tomar, tá? Lembrando que ele não pode ser aquecido, então tem que ser colocado no suco verde pela manhã. Também não recomendo que seja congelado. Quando se congela, muitas coisas perdem as propriedades. Quando se congela, perde, quando se esquenta, perde. Então o ideal seria você ter ali o coentro plantadinho na sua horta, ou num vasinho, ou comprar coentros para que você possa estar fazendo isso. Você consegue manter ele na geladeira ali por 1 semaninha e fazer aí por 15 dias, todos os dias pela manhã. Pode colocar coentro, couve, maçã, que tem o ácido málico, um pouquinho de açafrão, que é um anti-inflamatório, bate tudo isso e toma, tá? Terminou de bater, já toma, sem coar, tá? Então pode bater bem mesmo, que é para ficar tudo bem trituradinho, para ser mais fácil de tomar. Ou não quer colocar a couve para não ficar muita fibra, às vezes é mais difícil de engolir, coloca o coentro, coloca a maçã e quando terminar de bater, espreme o limão. O açafrão é muito importante sempre, tá? Então coloca o açafrão, que é a mesma coisa da cúrcuma, bate tudo no liquidificador, coloca no copo, espreme o limão, mexe, toma. Ah, pode colocar uma colherinha pequena de mel só para dar uma melhorada no sabor? Pode, o mel também tem propriedades que são anti-inflamatórias, pode sim, tá? Pode fazer uso desse suco verde. Eu tô toda atrapalhada hoje, né? Mas não liga não. Pode fazer uso aí desse suco todas as manhãs aí por 15 dias, umas 3 vezes no ano, tá? Receita do creme dental, não tenho, tá? Não tenho receita de creme dental, só que não pode ter o flúor e o cloro. A Kelly tá dizendo, ó, fiz um curso uma vez que me passaram para desintoxicar metais pesados, sal rosa, cloreto de magnésio PA e bicarbonato. É bom mesmo? Eu não estudei essa composição ainda, mas é interessante, dá pra gente dar uma olhadinha. É bem bacana mesmo, dá pra você dar uma estudadinha aí e ver se ele chega naquilo que precisa. Ó, a Karina tá dizendo que ela é lapidadora e atende online, tá? Vamos lá a isso. Pessoal, então, é isso que nós precisamos entender, que existem pilares no tratamento de melasma. Chegar passando ácido no rosto da paciente, chegar passando creme no rosto da paciente, não vai resolver. Então vamos desinflamar o corpo da nossa paciente, vamos desintoxicar o corpo da nossa paciente para daí sim termos um resultado que realmente seja real, tá? Tratar o melasma vai muito além do que só passar cremes na pele. Tratar o melasma, o acne ou qualquer disfunção estética é entender o ser humano como um todo.
é compreender o que este paciente precisa, é olhar para a saúde deste paciente, tá? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está associado, está ligado, está relacionado e para ter um bom resultado somente fazendo um tratamento completo. Então, você que é profissional de estética, você sabe que se você faz somente peelings, você sabe que só fazendo remoção de depósito de melanina, o efeito rebote vai vir. E você que é paciente, que está aqui, você já sabe, você me acompanha, você sabe muito bem que isso não vai resolver o seu problema. Vai até clarear, mas por quanto tempo? E de tanto clarear, vai acabar gerando uma mancha cronificada. Ó, deixa só eu fixar aqui que a Antônia colocou a receitinha. Obrigada, Antônia. Antônia é uma lapidadora também. Tá aí a receitinha, gente, do desodorante, para quem quiser copiar. Na semana que vem, nós vamos falar do próximo pilar do melasma, tá? Já estamos fazendo uma sequência de lives falando dos pilares de tratamento de melasma, que é sem efeito rebote, porque nós tratamos de dentro para fora, tá? Então não percam a próxima live na segunda-feira que vem. Não sei que horário que eu vou conseguir fazer certinho. Se tudo der certo, eu volto para as 9h27, que é o horário fixo das nossas lives do Café com Estética. Olha só, que é este programa aqui. Mas se eu não conseguir fazer às 9h27, eu venho um pouquinho mais cedo, mas deixar de vir eu não deixo. E antes de finalizar, quero ler para vocês o versículo que eu li no início aqui da nossa live, que está em Colossenses 3,15, que diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que lindo, gente! Que essa paz de Cristo entre no coração de vocês e que seja cada vez mais forte e que vocês possam viver essa paz que excede todo entendimento. Que a semana de vocês seja cheia da graça e do favor do nosso Senhor e que vocês tenham entendido isso que eu estou explicando para vocês sobre os pilares do tratamento de melasma. Live passada falamos de desinflamar e hoje de desintoxicar. E que vocês já comecem a colocar em prática isso que eu tenho ensinado aqui para vocês, tá? Grande beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus e façam um lindo dia.